Será que você já se viu procrastinando tudo? Seja atividades relacionadas ao trabalho, aos estudos, à saúde, ao seu relacionamento? Será que você se sente incapaz? Já se sentiu inferior às pessoas? Sofre com a dificuldade de dizer não? Se sente envergonhada de quem você é, de como você se vê, do que você faz, de como você se veste? Será que você já viveu um relacionamento em que você foi traída, em que você se sente um lixo, em que você faz tudo pelo seu parceiro e mesmo assim você não se sente reconhecida e continua ali, achando que se ele te largar, que se ele te abandonar, você não sabe o que vai fazer da vida? Você se sente presa a ele, como se a sua vida dependesse dele. Será que você já sentiu como se fosse um lixo? Como se não valesse nada? Eu não sei você, mas eu já me senti assim por muito tempo. E achava que associava tudo isso ao vitiligo. Enquanto, na verdade, tudo isso estava dentro de mim. Não estava por conta do vitiligo. E eu vou contar para vocês como é que resgatar minha autoestima me trouxe para cá. Porque talvez seja isso que você precise para ouvir hoje aqui. Porque hoje você vai descobrir aqui comigo para que uma mulher precisa de autoestima. Então, um ótimo dia, uma ótima tarde para quem está me assistindo em outro horário. E eu vou estar aproveitando, enquanto as pessoas estão entrando aqui, que eu já estou vendo as meninas chegando, as minhas Penélopes, eu vou aproveitar para me apresentar para quem ainda não me conhece. Para quem ainda não me conhece, eu sou Iane Santos, eu sou terapeuta, especialista no resgate da ansiedade, no resgate da autoestima e no combate da ansiedade. E simplesmente compartilho aqui um pouco da minha estrada e tenho ajudado outras mulheres nessa caminhada. Porque resgatar a autoestima é uma estrada, é uma jornada que tem início, mas nunca tem fim, mas que a gente vai se fortalecendo ao longo desse caminho. E agora eu vou dar uma ótima noite para as minhas Penélopes, para as minhas clientes, que eu já vi a Márcia aqui. Sejam todas muito bem-vindas para essa live de hoje, que é exatamente para você descobrir qual é o papel, qual é a finalidade da autoestima na sua vida. E essa live é para você saber como é que você pode se tornar uma mulher mais autoconfiante, mais segura, mais determinada, que sabe dizer um não, que sabe se impor, que sabe colocar limites, que sabe que ela precisa mudar internamente, que ela não é o que ela tem, e sim ela é o que ela é. Ela deixa de se sentir inferior, deixa de se sentir incapaz, deixa de se sentir suficiente. Então essa live é para você que quer se resgatar, que quer se reconectar com você mesma e descobrir o poder que está aí dentro e que você talvez nem saiba, porque ele está escondido. Então bora lá, uma ótima noite, sejam todas muito bem-vindas. E eu vou começar falando exatamente de como é que começou tudo isso, porque quando você tá perdida, achando que você não tem valor, talvez algumas de vocês saibam o que é isso. Achar que você não vale nada, achar que você é um lixo, achar que você não tem importância. Quantas de vocês já achou, se eu morrer amanhã ninguém vai sentir minha falta? Quantas de vocês já pensou que se separar do marido, que se ele for embora, você vai se sentir perdida sem saber o que fazer? E sabe por que isso acontece?
porque vocês estão deixando de lado o poder de vocês. Vocês estão deixando de lado a sua identidade. E imagine como cresceu uma menininha que perdeu o pai na infância, antes dos 3 anos. Uma menininha que perdeu sua alma gêmea ainda muito cedo. E ela cresceu buscando resgatar tudo isso. E sabe como ela buscava? Ela buscava fora cobrir toda essa dor. E sabe como ela buscava? Buscando ser a melhor profissional. E aí ela se cobrava cada vez mais, estudava cada vez mais, se atolava cada vez mais nos livros, para não olhar para essas dores e ter destaque. Mas nada que ela conseguia era o suficiente. Sabe por quê? Porque ela era a pessoa que mais se cobrava. Ela achava que tudo que ela fazia não era bom o suficiente. Não estava perfeito o suficiente. Sempre tinha um problema. E aí ela se criticava, ela se punia. Foi aquela filha que queria agradar a mãe de qualquer jeito, que estava ali sempre disponível. Então era a melhor aluna, para dar orgulho para a mãe. Foi a primeira pessoa da família a passar no vestibular, independente da idade, porque entre os primos ela nem era mais velha, mas foi a primeira que fez isso e depois disso desbloqueou a família inteira. Só que quando ela foi escolher o curso e chegou dizendo: eu me inscrevi para enfermagem, a mãe falou: por que você não escolheu o odonto? E quando ela buscava ser a melhor possível, só que às vezes para se esconder, e ela fazia muito esforço por conta das máscaras que ela usava, sabe o que acontecia? Às vezes ela explodia de raiva. Às vezes ela dava resposta malcriada para a mãe. E sabe o que acontecia? A mãe falava: mas por que vocês são assim? A filha de fulana, de Beltrana, é tão gentil, abraça, beija, e vocês só me tratam assim. E sabe, gente, esta menininha foi crescendo e se tornou essa mulher que está aqui falando com vocês. Porque muita gente pode até achar que não, ela não passou por nada disso. Mas, por exemplo, quem tem vitiligo, quem está com vitiligo, já deve ter percebido e já passou como a gente se acha inferior aos outros, como a gente se acha diferente, como a gente acha que a gente não tem valor. Mas isso não acontece por conta do vitiligo, não. Porque aqui eu tenho certeza que tem várias mulheres que se acham assim, sem valor, sem importância. Porque não trabalha. Porque eu tô gorda. Porque eu sou alta demais. Porque eu sou baixa demais. Porque o problema é a forma como você se vê. E tudo isso, começou. Não foi com essa adulta. E aqui eu vou apresentar para vocês a minha companheira. Essa adulta não. Foi por conta de todas as vezes que essa menininha que tá aqui dentro dela ouviu que ela não sabia, porque ela, enquanto era criança, que ela não sabia fazer nada direito, que ela era incapaz, que ela fazia tudo errado, que ela era geniosa, que ela era grossa demais, que ninguém ia gostar dela se ela fosse daquele jeito. E ela foi gravando tudo isso, levando para a vida dela. E ela cresceu achando que tudo isso era verdade. E quantas de vocês já passaram por isso? Conta aqui pra mim. Quantas de vocês já tiveram esse tipo de dificuldade? E eu sei que essa dificuldade não é por conta do vitiligo, mas lá atrás eu não entendia isso. E vocês? Já perceberam isso? Isso tá fazendo sentido pra vocês? Conta aqui pra mim. E sabe o que é mais interessante? É que, ao crescer sem a presença desse pai, abandonada, sem essa alma gêmea que tinha saído da minha vida,
E depois, com o aparecimento do vitiligo, que começou aos 15 anos, e eu fui levando, eu fui lidando com ele ao longo da vida. Mas, gente, isso é igual às dores que muitas vezes vocês carregam. Como ansiedade, como uma depressão, como não se sentir boa o suficiente. E aí você, pra compensar, você compensa, sabe como? Muitas vezes se endividando. Porque você acha que pra você ser importante, para as pessoas lhe reconhecerem, você precisa ter um carrão, uma bolsa da moda, tá usando uma bolsa da Gucci, tá cheia de maquiagem pra se esconder, ou fazendo fios de ouro, botox, tudo. E nada disso resolve por muito tempo as suas dores, sabe por quê? Porque a sua dor não tá fora. Do mesmo jeito que quando a gente olha uma árvore, e nessa árvore, as frutas, as goiabas, vamos dar um exemplo de uma goiabeira, tá lá cheia de bichinho, mirradinha, pequenininha, o problema não tá nos frutos. O problema está nas raízes. As raízes são fracas. A árvore tá fraca. Essa goiabeira tá fraca. E aí o que ela faz? Ela dá frutos doentes, frutos fracos. E é assim que acontece quando a gente, é um adulto. E deixa eu botar ela viradinha pra vocês. Quando a gente é um adulto que tá sem uma das nossas partes. E sabe quais são nossas partes, gente? Metade da gente é a nossa mãe, que doou o óvulo que formou a gente. E a outra metade é o nosso pai, que doou o espermatozoide que formou a gente. E esse espermatozoide que formou a gente já é um campeão. Porque pra ele ter feito a gente, ele ganhou uma corrida de milhões de espermatozoides, gente. Porque se fosse qualquer outro espermatozoide, você não seria você, assim como eu não seria eu. E é resgatar essas duas partes dentro da gente para tomar conta dessa criança é que vai fazer toda a diferença na sua vida. E a Suziane falou aqui, eu só ando toda empacotada e com luvas. Uso maquiagem todo dia no rosto, AFF, isso é um saco. A Suziane, por um acaso, tem vitiligo, Porque normalmente quem faz isso é quem tem vitiligo. Eu já fiz, não usava o dia todo, Suziane, se for por isso, porque eu era da área da saúde. Eu sou enfermeira de formação, então, bem ou mal, eu me sentia blindada de estar ali. As pessoas não ficavam me olhando, nem me perguntando sobre o vitiligo. Mas quando eu saía à noite, sim, eu tava muito maquiada. E quantas vezes eu conhecia alguém interessante, a pessoa me chamava, aí eu ficava com a pessoa, ficava com o rapaz, e no outro dia ele me chamava pra sair, sabe o que eu fazia? Eu inventava uma desculpa. Eu dizia que eu ia estudar, que eu tinha um compromisso, qualquer coisa. Porque eu achava que se ele me visse o vitiligo, ele não ia querer mais nada comigo. Então, ao invés dele me abandonar e me rejeitar, eu já fazia isso antes. Eu me escondia. Só que Suziane, assim como você e como outras mulheres que não têm vitiligo fazem isso, porque eu conheço várias mulheres, gente. E aí, pode ser o caso de alguma de vocês, que sabe o que acontece? Eu não vou sair, sabe? Porque eu tô muito gorda, nenhuma roupa dá. Eu me olhei no espelho, vesti essa roupa, vesti aquela roupa e tô muito feia, eu não vou. E sabe por quê? O problema tá na forma como ela se vê. Porque tá faltando dentro dela as bases. Tá faltando dentro dela, aquilo que tá ligado, extremamente ligado ao seu valor próprio, ao seu amor próprio, a você se aceitar. Que são as bases da sua autoconfiança e, consequentemente, da sua autoestima. Por quê? E aqui tá o vovô crocheteiro que entrou, que também tem vitiligo, que faz um lindo trabalho e que se expõe e se mostra sem nenhum problema, porque já foi resolvendo ao longo da vida essas questões dentro dele.
Assim como eu fui resolvendo. Porque, gente, resolver essas questões de autoestima não é você simplesmente se olhar no espelho e se achar bonita, não. É você entender que você tem valor, que você tem importância, que você é a pessoa que vai fazer a sua vida mudar. Que ninguém vai fazer isso por você, não. Isso quem vai fazer é você. E foi isso que aquela menininha que tinha perdido o pai precisou descobrir. Porque quando eu tava lá, o vitiligo tinha voltado a crescer e já tinha mais de 25 anos, eu já tava com uns 26, 27 anos que tinha um vitiligo. E quando esse vitiligo começou a crescer, nessa época, gente, doía, porque parecia que tava rasgando a minha pele. Eu chorava de dormir, de tanto chorar na cama. Porque achava que aquilo era o fim do mundo. E eu perguntava, Senhor, por quê? Eu tenho isso há tanto tempo, por que agora dói tanto? E eu não entendia. E aí a ansiedade tomou conta de mim. E aí pra compensar essa dor, eu comia, então engordei absurdamente. Em poucos meses eu engordei 10, 12 quilos. E aí o que acontecia? Eu reforçava aquela imagem de que eu me sentia feia, de que eu me sentia sem valor. Meu parceiro, eu tinha descoberto que estava me traindo há anos. E eu não conseguia me separar. Quando eu decidi, eu falei, não, agora eu vou. Só vou esperar a cirurgia do pai dele. E aí o que aconteceu? O pai dele faleceu. E sabe o que eu fiz? Você acha que eu me separei? Não. Essa foi a desculpa perfeita para dizer, não, eu vou ficar aqui do lado dele porque ele precisa de mim. E será que ele precisava de mim? Ou será que era eu que estava precisando dele? Será que era eu que não tinha coragem de enfrentar que aquela relação não tinha mais como dar certo? E sabe por que essa relação parou de dar certo? Porque eu comecei a cuidar dele como se ele fosse meu filho. O apartamento... A gente não morava junto, a gente estava 7 anos juntos, mas cada um morando numa cidade, mas ele vinha mais pra cá porque ele trabalhava de plantão e eu trabalhava diariamente. Então, eu não deixava ele pagar nada dentro de casa porque eu dizia, não, a conta é minha, quem já faz isso sou eu. E aí, todas as contas da casa, quem bancava era eu, que comprava comida, que fazia tudo, o apartamento que pagava era eu, o carro que a gente andava era meu. Quem tinha renda maior era eu. E mesmo assim eu estava presa a esse homem, sabendo que ele estava me traindo e eu não fazia nada. Sabe por que eu não fazia nada? Porque aqui dentro só tinha dor e sofrimento. Eu não tinha dentro de mim a energia do meu pai e da minha mãe para fazer, para me dar força, para cuidar daquela criancinha que estava presa nesse relacionamento. Eu não tinha a força necessária para resgatar minha autoestima, porque como o pai e mãe são as bases da autoconfiança, juntamente com a autoestima que traz o poder de realizar. É por isso que quem tem baixa autoestima vive endividado, a vida financeira não prospera. Sabe por quê? Porque você não tem coragem de tomar decisões importantes. Porque quem tem baixa autoestima não sabe dizer um não. Quem tem baixa autoestima não sabe impor limites. Quem tem baixa autoestima não sabe se colocar porque fica com medo do que o outro vai pensar. Se a pessoa... Gente, quando eu comecei aqui na internet, há menos de 2 anos atrás, no início, eu comecei a postar a primeira vez em fevereiro, dia 21 de fevereiro de 2022. Não tem tanto tempo assim não, gente. Por quê? Porque a transformação é interna e ela começou a transbordar. E quando eu comecei a postar, o meu Instagram era fechado, não tinha foto nenhuma. Aliás, tinham 5 fotos, que foram as pessoas que colocaram lá. Amigos me marcavam e eu aceitava, eu não tirava a publicação. E sabe o que acontece?
Algumas pessoas falavam, ah, tá virando blogueirinha. E aquilo me constrangia. Até um dia que uma virou pra mim, ah, tá virando blogueirinha. Eu falei, tô mesmo e tô adorando. Gente, depois daquilo, ninguém nunca mais falou nada. Sabe por quê? Porque a responsabilidade por fazer a minha vida dar certo ou dar errado é minha. Se der certo, o mérito é meu. Se der errado, o mérito também é meu. Então por que eu tenho que me preocupar com o que os outros falam? Quantas vezes eu não terminei esse relacionamento em que eu ficava lá enlouquecida, cheia de ciúme, de controle? Eu não terminei esse relacionamento porque eu pensava, o que as pessoas vão achar de mim? Vão achar que eu sou difícil, vão achar que eu sou geniosa. E quantas vezes você que tá aí me ouvindo não tomou uma decisão preocupada com o que os outros estão falando, preocupada com o que os outros vão falar, preocupadas porque ninguém te dá apoio. Isso acontece com vocês? Fala aqui pra mim nos comentários. Ou então coloca coraçãozinho pra eu entender que isso também acontece com você, que não acontecia só comigo. Porque essas situações, gente, elas vão se repetindo. E do mesmo jeito que acontece no relacionamento, começa a acontecer no trabalho. Quantas vezes você se sente explorada, você é a primeira a chegar, a última a sair, e é a única que não se sente reconhecida? Você vê todo mundo sendo beneficiado, menos você. Isso acontece com você também? Quantas vezes você tá lá, dedicada ao seu marido? Quantas mulheres chegam pra mim e falam, Iane, eu lavo, eu passo, eu cozinho, eu cuido dos filhos dele, eu arrumo a casa, eu arrumo a mala dele pra viajar. E ele foi-me embora e agora eu tô perdida. E o que será que aconteceu pra ele ir embora? Você deu tanto pra ele que ele simplesmente falou, eu não dou conta. Porque, gente, precisa haver equilíbrio entre dar e receber. Você não pode só se dar e não receber nada. E sabe o que acontece quando você faz isso? Você começa a dar e você começa a cobrar. Você começa a dizer, ah, por que isso está acontecendo? Por que você está fazendo isso? Que horas você saiu? Que horas você chegou? Você fica em cima da pessoa querendo dominar. E quanto mais você faz isso, mais você afasta ele de você. E sabe por que você está fazendo isso? Porque você está vazia. Você acha que você não tem importância. Você acha que você não tem valor. Você acha que você é um lixo. E sabe por que você acha isso? Porque você condena, porque você julga, porque você não concorda, porque você tem raiva, porque você tem tristeza. Quando você lembra ou do seu pai, ou da sua mãe, ou dos dois. Não sei qual é a sua realidade. Que aquela menininha lá atrás, que se sentia abandonada pelo pai. Eu lembro, eu tava na 6ª série, gente. E antigamente, eu tenho 45 anos, na década de 80 a separação não era algo comum. As pessoas não eram separadas. Normalmente, todo mundo tinha pai e mãe. E as pessoas, a gente não entendia, né? Adolescente não entende problema de pai e mãe. Essas coisas não eram tão claras como é hoje. E o que é que acontecia? Minha mãe se esforçava para pagar uma escola, então eu estudava numa escola de classe média alta, mesmo não tendo aquela condição. Então meus coleguinhas eram filhos de deputado, de presidente de sindicato de bancário, de médico, de advogado. E eu, que era filha de uma professora de nível fundamental. E sabe o que é que acontecia? Eu, apesar de estudar ali, eu era diferente, eu me sentia diferente, porque eu não tinha as mesmas condições que as outras pessoas. Pra mim era tudo mais difícil. E além do mais, eu ainda não tinha um pai. E aí, quando chegava no Dia dos Pais, que eu tinha que fazer uma carta pro meu pai, eu lembro que quando eu tinha 11, 12 anos, aquilo começou a me indignar, porque eu não queria escrever aquela carta, porque eu ia entregar aquela carta pra quem? E ali aquilo aumentava a minha fúria. Mas fui lá, fiz a carta, mandei a carta, entregava pra minha mãe. Mas sem fazer nenhum sentido. E quanto mais isso acontecia, mais eu negava o meu pai.
Então eu era uma pessoa que tinha medo de altura, eu tinha medo de dirigir. Quando eu cheguei aqui em Salvador, gente, meu carro ficou 1 ano na garagem e eu indo trabalhar de ônibus porque eu tinha medo de dirigir, porque em Salvador tinha ladeira. Mas eu, por exemplo, eu dirigia na estrada. Mas aqui eu tinha medo. E foi resgatar essas duas metades de mim e a autoestima que me dá coragem de estar aqui falando hoje com vocês, me desafiando. Na semana passada, uma mulher entrou em contato comigo. Eu lhe vi um post seu, você com vitiligo falando, e eu não sei o que eu faço, porque o meu marido quer se separar porque ele disse que tá com nojo de mim. E eu perguntei pra ela, será que é o seu marido que tá com nojo de você mesmo? Porque quantas vezes você não se dá valor? E muitas vezes isso acontece porque você não tá dando valor às suas metades. Porque se você acha que uma parte de você é podre, é ruim, você acha que você não tem valor. Porque alguma de vocês compra frutas estragadas? Você compra, você chega lá no mercado, tem uma manga que tem lá uma manchona preta de que tá passada. Meninas, vocês estão me vendo porque acabou de entrar uma ligação. A live tá funcionando porque entrou uma ligação aqui. Eu não sei se vocês estão me ouvindo. Fala aqui pra mim, por favor. Se tá todo mundo me ouvindo. Então, é você olhar pra você. É você começar a resgatar você mesma. E essa menininha que passou por isso, depois descobriu que quando ela tinha um buraco dentro dela, que ela buscava tapar com o outro, que ela ficava ali presa naquelas relações, que pra ela fazer uma despedida era um horror, porque depois que ela terminou esse relacionamento, ela ficou ainda uns 2 anos e meio presa a esse homem. Não tava junto, mas ficava com ele ali na mente, não adiantava. Sabe por quê? Porque pra gente conhecer uma pessoa nova, pra gente conhecer alguém novo, pra gente estar aberto pro novo, a gente precisa deixar o velho embora. Do mesmo jeito que pra abundância entrar, a gente tem que deixar a escassez embora. E é exatamente olhar pra tudo isso que vai fazer a diferença. E aí tá entrando mais uma Penélope aqui, tem a Márcia, tem a Neuza, sejam todas muito bem-vindas, uma ótima noite, meninas. Meninas não, mulheres, que as meninas, vocês e eu estamos colocando pra dormir. Porque as meninas é que choram quando tem problemas. As adultas, as Penélopes, as divas, elas agem apesar do desconforto. A Neuza tá me perguntando, todos os dias tem live? Neuza, eu fiz um desafio pra mim e tem live até hoje. Amanhã vai ser o grande dia, vai ser a aula inaugural do Liberte Sua Diva. E aí eu vou fazer um recessozinho, mas na outra semana, provavelmente entre o Natal e o Ano Novo, eu ainda faço uma live pra gente falar de metas pra 2024, né? Porque cada uma de nós precisa planejar o que a gente vai querer no próximo ano, né? Pra plantar as nossas sementes de confiança, de segurança, de determinação, de independência, de liberdade. Então, eu ainda vou fazer mais uma live na próxima semana, ainda não sei o dia, porque eu vou te fazer um recessozinho e quando eu voltar eu organizo isso. Então, gente, voltando aqui, essa menininha, ela tinha esse buraco. Ela tinha algo que ela não sabia o que era, que estava ali dentro dela e que adoecia ela, que tinha uma tristeza, um vazio que ela não sabia explicar. E foi aí, usando o autoconhecimento, usando técnicas terapêuticas, que eu consegui mergulhar para dentro de mim e simplesmente eu fui parar, sabe aonde? Em uma dessas viagens, eu fui parar dentro da barriga da minha mãe. E sabe o que aconteceu lá?
eu não estava só. Eu tinha um irmãozinho. Eu fui concebida, eu nasci sozinha, mas eu fui concebida como um gêmeo. Eu tinha um irmãozinho que ele não nasceu. E ali, quando eu voltei para aquela cena que eu me via crescendo e via meu irmãozinho diminuindo, eu comecei a me sentir cada vez mais culpada. Eu comecei a me sentir cada vez mais malvada, porque eu achava que aquela bebezinha que estava ali, achava que ela estava comendo tudo e matando o irmão. E ali eu comecei a entender, porque eu tinha tanto problema às vezes com comida, com doce, como me acalentava. E por que às vezes eu comia demais os doces. E ali eu comecei a entender aquele vazio que estava dentro de mim. Por que eu viajava? Por que eu procurava tanto algo para me preencher e nunca achava? Porque eu tinha perdido a minha alma gêmea e nem sabia disso. E tem vários sinais que a gente percebe isso hoje em dia. Várias pessoas que me procuram, principalmente com dependência emocional, muitas vezes são gêmeos solitários, é o nome dessa síndrome, e nem percebem, e nem sabem. São pessoas que às vezes têm nome duplo, são pessoas que às vezes compram roupa igual, só muda a cor, compra sapato igual, só muda a cor, faz comida demais, porque é como se fosse para alimentar aquela outra pessoa, aquele outro irmão. Trabalha, acha que precisa trabalhar mais do que todo mundo, porque trabalha em dobro, faz tudo em dobro. Às vezes fala sozinho, gente, eu adoro falar sozinho até hoje. Foi aquela criança que lá atrás estava sempre com um brinquedinho. E sabe o que acontece? Como ela já se sentiu abandonada, já desde a barriga da mãe, ela começa a achar que ela não tem valor. Ela começa a achar que aquele irmãozinho foi porque ela não era importante. E aí ela cresce achando que não é importante mesmo. E quantas de vocês abrem mão da vida de vocês por causa do outro? Deixa de prosperar porque está preocupada com o que os outros pensam. Deixam de prosperar porque tem que ser a boazinha de sim para todo mundo. E quando você diz sim para todo mundo, gente, você está dizendo não para a pessoa mais importante da sua vida, que é você. Porque quando você faz isso, você está dizendo não para você. O não tá aí. O não tá aí. Porque quando chegavam lá atrás e me chamavam, Yane, vamos sair pra um barzinho. Eu não queria ir. E eu falava, tá bom. Porque a pessoa dizia que se eu não fosse, ela não iria. Gente, eu tenho uma amiga que eu viajo com ela há mais de 15 anos. Mais de 20 anos, aliás. E aí, a gente no início do ano foi pra Fernando de Noronha. Gente, ela deve ter achado que eu tava louca. Porque assim, eu lembro que teve um dia que eu falei, não, eu vou olhar aqui essas lojinhas. E aí ela falou, eu quero ir pra casa. Eu falei, vá, tome a chave. Você não vai não? Ela me perguntou. Eu falei, não, eu vou olhar. E continuei olhando. Gente, em outros tempos, eu ia deixar o meu desejo de lado e iria. Do mesmo jeito que hoje, como eu tô aqui nas redes sociais, dividindo, compartilhando com vocês, quero mostrar os lugares lindos que eu vou. E antigamente eu dependia de alguém para tirar foto e as pessoas ficavam mal-humoradas, porque como eu tinha baixa autoestima, gente, os meus amigos também tinham baixa autoestima, né? Então ninguém gostava de foto, essas coisas, né? Pra estar com a blogueirinha. E sabe como eu comecei a fazer? Andava com meu tripé na bolsa ou com minha bolsa, parava no lugar, postava, programava, tirava minha foto, não pedia nada pra ninguém. Aí chegou uma hora que começaram a se oferecer, porque era mais rápido. E começaram a aparecer, eu também quero. Eu comecei a gerar um movimento diferente. Por quê? Porque eu comecei a me priorizar. Quantas vezes, na hora de escolher a refeição, a gente estava lá no restaurante, eu deixava eles escolherem e eu não escolhia, porque eu tinha medo de me posicionar. E aí eu tinha que defender o prato que eu queria quando não era individual. E sabe o que acontece quando você tem baixa autoestima?
Você acha que sua opinião não tem importância. Então, você não fala o que você quer, porque você acha que ninguém vai ligar. Isso tá fazendo sentido pra vocês? Isso acontece com alguma de vocês? Conta aqui pra mim, porque essa foi minha realidade por vários anos. E, gente, hoje eu tô falando tudo isso pra vocês, mas não achem que eu já resolvi tudo, não. Tem um monte de coisa que eu ainda preciso resolver, mas eu já comecei. E é isso que vocês precisam começar. E começa pelo mais fácil, porque muitas vezes você pode desistir da sua jornada, sabe por quê? Porque você quer começar pelo mais difícil. E não, é pelo mais fácil. Porque uma criança, quando vai aprender a correr, ela aprende a correr primeiro? Não. Ela engatinha, aí depois anda bambo, aí depois anda com mais firmeza, daqui a pouco tá correndo. Então, se a gente vai aprender a olhar pra gente com respeito, bora começar com pequenos passos. É dando um não na hora de escolher o que vai comer. É se impondo na hora que um marido, um parceiro diz que você não vai sair ou não vai usar determinada roupa. É começando a colocar limites. É começando a entender que você é a pessoa mais importante da sua vida. É você que faz a diferença na sua vida. Sabe por quê? Porque por mais que você sofra com dependência emocional, por mais que você esteja ligado a alguém, sabe o que acontece? Se essa pessoa morrer e parar de respirar, você não vai parar junto, não. Você vai continuar respirando. Você vai continuar vivendo. E você vai precisar deslanchar. Pode sentir falta, pode sentir um pouco no início, mas depois vai passar. E é interessante, gente, que tem uma coisa sobre a morte que é importante. Porque quando a pessoa morre, e aí morre mesmo, falando da morte física, você se conforma e você aceita ir mais fácil. Mas quando é uma separação, você começa a falar, mas e se eu fosse diferente? Mas e se ele mudasse? A gente começa a colocar um monte de e se. Sem entender que você não manda no outro, a única pessoa que você manda é em você mesma. Você não manda nem nos seus filhos. Os seus filhos você orienta, você dá o exemplo. Mas, depois que eles crescem, você não vai mandar mais neles. Eu sinto informar se alguém tá achando que vai mandar nos filhos. Porque a mãe e o pai de vocês não mandam em vocês. Sabe por quê? Porque um dos princípios da personalidade humana, dos princípios que fazem o ser humano ser um ser humano, é a independência, é a liberdade. Olha um bebê. A primeira coisa que uma criança aprende, quando aprende a andar, o que é que ela quer? Ela sai do colo da mãe e do pai, ela não quer ficar no colo, ela briga, ela esperneia, porque ela quer conhecer o mundo, ela quer liberdade, ela quer independência. E porque depois de adulto você se esconde disso? Porque depois de adulto você quer que os outros digam o que você vai fazer. Sabe por quê? Isso acontece? Porque você tá vazia. Porque você tirou a base da sua autoconfiança. Você deixou essa menininha aqui só. E uma criança, quando ela tá sozinha, ela fica paradinha chorando. Se alguém já percebeu, a criança vai andando na frente, vai correndo num shopping, em qualquer lugar. Mas se ela olhar pra trás e não tiver ninguém, o que é que acontece? Ela já fica com aquela carinha de assustada. Ela já começa a chorar. Por quê? Porque ali ela se sente sozinha. É por isso que você hoje é uma adulta que, em vez de enfrentar um problema, tá chorando. Porque você pegou as suas raízes e não tá olhando pra isso. Você tá condenando, você tá julgando. E eu não tô dizendo com isso, gente, que você tem que achar o que pai e mãe fez com vocês correto, não. Que a gente tem que concordar com tudo que eles fizeram. Mas eu tô dizendo aqui que a gente precisa, depois de adulto, ficar com o que é bom que a gente herdou deles, nem que seja a vida, e deixar o resto ir embora. Porque aí não é sobre a gente, é sobre eles. Porque à medida que você fica
preso a seu pai e sua mãe, você está carregando peso, e aposto que um monte de coisa que você criticava deles, você está fazendo. Porque eu criticava minha mãe em várias situações e eu era exatamente igual. Foi entender que eu era exatamente igual à minha mãe, nas minhas qualidades e nos meus defeitos, que fez eu ir mudando, que fez eu enxergar. Eu usei a minha mãe para falar, poxa, isso eu quero da minha mãe, isso eu vou fazer igual. Mas isso eu não quero, vou fazer diferente, e começar a mudar. Eu comecei a olhar o que eu não queria ser igual e comecei a fazer diferente. Comecei a me desafiar. Porque vocês acham que com quem foi que eu aprendi a não dizer não, a não me impor, a ser sempre boazinha? Eu aprendi tudo isso com a minha mãe. E eu queria ser fiel a ela até o fim. Só que aí, quando eu tava lá, no meu fundo do poço, achando que a vida não tinha sentido, achando que eu não tinha motivo para estar aqui nesse mundo, achando que eu não tinha valor, ficando cada vez mais gorda, ficando cada vez mais triste, ficando cada vez mais com pena de mim mesma, com vergonha de mim mesma. Minha mãe não estava lá do meu lado, não. Ela nem soube que nada disso aconteceu. Eu que resolvi isso sozinha, porque chegou uma hora que eu falei, opa, não aguento mais não. Não vim aqui para isso não. E eu precisei ter coragem, arregaçar minhas mangas e seguir minha jornada. Ninguém ia fazer isso por mim. Quem estava mais próximo de mim na época era meu parceiro. Mas você acha que ele estava lá se incomodando porque eu estava assim? Não. Ele continuava vivendo. Ele continuava fazendo as escolhas dele. E eu ali me martirizando. Eu precisei ter coragem de seguir em frente, de seguir adiante. De começar a olhar porque que tudo aquilo estava acontecendo dentro de mim. Porque, gente, a Yane de 1 ano e meio atrás tinha as mesmas manchas de vitiligo e não tinha coragem de colocar uma foto na internet. Enquanto hoje, eu, com a mesma aparência, tô aqui falando pra vocês ao vivo. O que mudou foi por fora? Não. O que mudou estava aí dentro, estava dentro de mim. Foi mudar dentro de mim que fez a diferença na minha vida. E é o que vai fazer a diferença na vida de cada um de vocês. Porque a mudança que importa é a interna. Há pouco tempo, eu atendi... Uma cliente entrou em contato comigo, ela falando que ela não aguentava mais tanta depressão, tanta tristeza, tanta ansiedade, que ela já tinha tentado se matar, que ela não conseguia viver mais daquele jeito. Que ela só tinha passado 3 meses da vida dela muito feliz. E aí aquilo me estranhou, né? Porque só 3 meses ela queria voltar a me sentir como eu tava naqueles 3 meses. E aí eu perguntei o que tinha acontecido naqueles 3 meses. Aí ela falou, foi quando eu fiz uma cirurgia que eu consertei a minha boca, que tinha um defeito. Sabe o que aconteceu? Depois que ela se acostumou, a dor voltou. Porque o problema não estava na boca. O problema não estava como ela se via. O problema estava em como ela se sentia. E mudar por fora não vai mudar você. E é por isso que depois de um tempo, perde sentido. É por isso que tem gente que fica se endividando. Porque, compro o carro. Meu carro tá com cheiro de novo. O cheiro de novo dura 6 meses. E aí você fala, poxa, esse carro não é tão bom, e quer um maior, um melhor. E aí vai lá, compra de novo e se endivida. Quantas pessoas que eu conheço que o carro vale mais do que onde mora? Ou às vezes mora de aluguel, mas tem um carrão lá para mostrar para todo mundo. Deus sabe como é que tá pagando. Às vezes endividado por conta disso. Às vezes passando necessidade por conta disso, porque tá tão preocupado em mostrar pro outro como é que tá, que não tá se incomodando com o principal, que é como tá por dentro. E foi quando eu tava assim, igual a essa minha cliente, lá perdida nesse fundo do poço, que eu recebi um chamado de me resgatar, de voltar a me encontrar comigo mesma, de simplesmente olhar pra mim de uma forma diferente, porque eu não aguentava mais do jeito que tava.
Como ia ser? Não sabia. E comecei, gente. E comecei porque o meu chamado foi por uma coach de emagrecimento que dizia que controlava. Que ela emagreceu 40 quilos controlando o poder da mente. E aí eu falei, poxa, eu quero controlar esse poder que vai me ajudar com o vitiligo. E aí eu comecei. E sabe o que foi que eu descobri nessa jornada? Que é o que eu quero que vocês gravem aí na cabeça de vocês, que isso é o que é o mais impactante, o que eu preciso que vocês gravem e que tragam pra dentro do coração de vocês dessa live aqui. O poder de mudar a vida de cada uma de vocês tá aí dentro de vocês. Porque não foi a coach, não foi os meus mentores, não foi ninguém que fez a minha vida mudar. Fui eu. Sabe por quê, gente? Conhecimento sem ação não serve de nada. Porque você pode ler milhares de livros, você pode estudar horrores, mas se você não coloca o que você aprendeu em ação, isso não serve de nada. Porque quando eu olho várias pessoas que se formaram na minha turma, hoje nem estão mais, nem se tornaram hipnoterapeutas, nem avançaram. Gente, eu não sei se... Eu vi aqui algumas pessoas que entraram, por exemplo, que foram alunos do Cleiton Costa, que tem Escola da Ansiedade, que fizeram Ansiedade que Liberta, que eu fiz. Eu fui da turma 13. Hoje ele tá na turma, se eu não me engano, 28. Eu entrei lá em abril de 2021. Tem uns 15 dias que eu atendi, que se tornou meu cliente, um colega da turma. Ele falou, eu te conheço da QL. Eu falei, aí eu perguntei que turma você é. Ele, eu sou da turma 13. Eu falei, eu também. Eu falei, só que naquela época eu não conversava, a minha câmera vivia fechada, então você não vai lembrar de mim. E ele falou, eu também não falava, eu também não me manifestava. E aí ele falou, e por que você tá aí? E aí eu entendi, porque quando concluiu a QL, ele ao invés de dar o próximo passo, ele falou, não, eu ainda não sei tudo, vou continuar aqui. E ele continuou repetindo a mesma coisa ao invés de evoluir. Porque é isso, gente. Se a gente continua no mesmo lugar, a gente não evolui. Por que eu mudei? Aí eu falei, não, eu sabia tudo que estava ali, não. É tanto que até hoje eu volto lá quando eu tenho alguma dúvida, quando eu estou passando com uma dificuldade que eu não estou dando conta sozinha, eu volto naqueles conteúdos. Mas eu já comecei a alcançar outros. Eu fui me estimulando. Porque o que uma criança faz quando ela aprende a andar? Ela vai ali engateando, aí começa a tatear para levantar. E daqui a pouco tá dando um passo. Ela não fica dando o mesmo passo sempre no mesmo lugar, não. Até ficar firme. Porque se ela esperasse ficar firme para caminhar, ela não quer caminhar. E por que quando a gente tá numa jornada para dentro da gente de autoconhecimento, a gente escolhe algo, dá um passo, e ali naquele passo a gente acha que vai resolver todos os problemas? Não vai. Porque é uma jornada, você está em movimento. É igual você numa estrada. À medida que você está andando, que o carro está seguindo, o retrovisor está mostrando paisagens diferentes. São pontos cegos diferentes. Você tem que aprender e seguir. Porque isso, inclusive, é prosperar. Isso, inclusive, é avançar. E é isso que faz toda a diferença na sua vida. É você seguir, é você evoluir, é você resgatar aquilo que estava vazio, quebrado, para seguir inteira, para seguir autoconfiante, para seguir segura, para seguir com independência, com liberdade, para dizer não e não ficar sofrendo, para colocar limites para as pessoas, para falar, eu vou até aqui, daqui para lá eu não vou, eu não quero. E, gente, esse movimento vai libertar vocês, vai fazer com que vocês se tornem cada vez mais fortes. Porque eu disse para dizer o meu primeiro não, ele foi praticamente vomitado. Eu falei, não, sem pensar. Porque se eu fosse pensar, eu ia achar desculpa. Eu me atropelei todo, falei bem rápido e saiu. E aí depois que saiu,
o corpo relaxou. Mas até esse não sair, tava aqui engasgado, uma dor na barriga, os órgãos aqui internos, tudo com frio, tudo se mexendo. E eu falei, mas hoje eu vou fazer. Fiquei visualizando aquilo e foi. Deu o primeiro, deu o segundo, hoje pra mim é natural. Do mesmo jeito, algumas coisas que eu precisei falar com a minha mãe. Eu tinha dificuldade de falar pra minha mãe que eu ia fazer algo diferente do que ela queria. Mas se você quer crescer, você vai romper com os seus pais. Sabe por quê? Porque os seus pais viveram numa outra época, numa outra realidade. E você, se você fizer o que eles fizeram, você não vai ter o mesmo sucesso hoje que eles tiveram lá atrás. E sabe por quê? Porque aquelas foram as escolhas deles. E quando eu falo que você vai romper com o que seu pai e sua mãe pensam, é simplesmente, não é você achar que você vai ser melhor que eles, não. É simplesmente você entender que você aprendeu com eles, a jornada com eles foi aqui, nesse primeiro degrau. Agora você, com esse primeiro degrau forte, que é o seu pai e sua mãe, respeitando essa base, você vai criar o seu segundo degrau. E o seu segundo degrau vai te levar para outro nível. E sendo um degrau forte, você vai construir essa base forte para que seus filhos construam uma outra evolução. E a evolução, gente, é evoluir, é de ser diferente. É de avançar. Porque é um criando o terreno, o território, a base para o outro seguir. E isso não quer dizer que você está negando seu pai e sua mãe, não. Isso está dizendo que você está honrando eles com o que você sabe, com o que você aprendeu deles, com o que é bom e o que é ruim, você deixa de lado. É sobre seguir com a sua responsabilidade de fazer a sua vida acontecer. Porque lembra qual é a frase de poder de vocês? O poder de mudar a sua vida está aí dentro de você. E esse poder tem a ver com sua autoestima, com o seu poder de realização. Porque a autoestima é a forma como você se vê, como se você se valora. É você olhar e achar que você é capaz, que você é suficiente, que você é importante. E aquela menininha que eu era, que se sentia abandonada pelo irmão, pelo pai, ela não sentia nada disso. Porque ela achava que todo mundo que ela amava deixava ela. E foi por isso que quando a relação amorosa começou a ficar ruim, tudo isso despertou. Porque era mais um homem que estava abandonando. Era mais um homem que estava me deixando. E aquilo reforçava o quanto eu era ruim, o quanto eu era geniosa. E na realidade não. É que com o buraco que eu tinha dentro de mim, eu atraí um homem para tapar esse buraco. Era um homem que também não estava no lugar dele. Era um homem que se comportava como uma mãe. Era um homem que cuidava de mim. De me dar carinho, de me dar amor. Que eu não tinha. Só que quando ele parou de me dar isso, e eu comecei a mudar também, não era mais isso que eu queria de um homem a proteção, eu queria do homem de olhar pro meu parceiro e admirar pelo que ele era, pelo que ele fazia, de achar ele grande. Isso não tinha mais. Então eu também não estava mais feliz com ele, mas eu não conseguia largar, porque eu não sabia me despedir. Eu tinha medo da despedida. Eu achava que eu ia ficar perdida. E ninguém mais vai gostar de mim. Porque eu achava que ele estava fazendo um favor de estar comigo. E será que ele estava fazendo um favor de estar comigo? Claro que não. Ele estava comigo porque para ele também era interessante. E eu precisei enxergar que pra mim não fazia mais sentido. Que ao invés de me impulsionar, ele estava me puxando, me ancorando. E quantas de vocês estão num relacionamento que ao invés de vocês crescerem, vocês estão aí presas? Quantas vezes vocês estão num trabalho que ao invés de você crescer financeiramente, de evoluir na carreira, você simplesmente está ficando cada vez mais desmotivada, sem ânimo.
E sabe por que isso acontece? Porque você não acha que você tem valor. E, gente, quando você começa a resgatar seu amor próprio, o seu valor, a sua capacidade, as coisas começam a fluir. Porque depois que eu comecei a me tratar, eu tive coragem de aceitar um cargo que me ofereceram 5 vezes. Eu só consegui aceitar na 5ª. Porque foi quando eu comecei a achar que eu tinha valor. Que eu comecei a achar que eu dava conta. Antes disso eu achava que não dava, então eu não aceitava. Porque eu tinha medo. O que é que vão pensar de mim? Eu vou ter que enfrentar as pessoas. Eu vou ter que estar na frente. E eu aceitei um cargo de coordenadora da regulação de Salvador em plena pandemia de Covid. Isso pra mim era algo impensável. A minha chefe, quando me convidou, ela até falou: Yane, eu tô aqui arrepiada de você ter aceitado, porque eu te chamei só por desencargo de consciência, porque eu nunca imaginei que você fosse aceitar. Porque você sempre disse não. E se tratar isso, o que é que aconteceu? Quando eu comecei a me permitir, a minha vida começou a fluir. E se você acha que tá na hora de fazer, de permitir a sua vida fluir, de você crescer, de você adquirir autoconfiança, segurança, a convicção de dizer um não sem sofrer, de se impor, de colocar-se com respeito, sabe? De falar: não, eu não aceito que você me trate assim. Se você tá no momento de resgatar isso dentro de você, é pra você que eu tenho esse convite especial de estar comigo no Liberte a Sua Diva. Liberte essa Penélope que tem aí dentro de você. Resgate essa mulher que já é uma vitoriosa. Porque muitas vezes você tá perdida nesse fundo do poço, achando que você não vale nada, achando que você não tem importância, achando que você tem que fazer tudo pra todo mundo, bajular todo mundo, porque se ninguém vai gostar de você. Muitas vezes você tá assim porque você foi se perdendo ao longo da sua vida de acordo com tudo que você ouviu. De ouvir que você não era boa o suficiente. Quantas mulheres chegam pra mim e falam que eu cheguei toda alegre pra dizer que tirei um 9 e o pai e a mãe falam: não faz mais que sua obrigação, você só estuda. A filha de fulano tirou 10, por que você não tirou 10? Então nunca era o suficiente, você cresceu achando isso. Então, se você está disposta a fazer essa mudança e começar isso ainda em 2023, então eu tenho esse convite para você, que é o Liberte a Sua Diva, que é o meu curso online, que surgiu da necessidade de ajudar mulheres a resgatarem sua autoestima. Porque, gente, o tratamento individual comigo, ele é mais caro. Ele custa entre 4 e 8 mil reais e nem todo mundo tem condições de dar. De cada 10 mulheres, mais ou menos, que entram em contato comigo, uma, no máximo 2 tem condições de pagar pelo tratamento. Por quê? Porque normalmente quem tem baixa autoestima depende financeiramente do marido, não trabalha, ou se trabalha, tá com o dinheiro completamente comprometido porque gosta de se endividar, porque para melhorar a forma que se sente começa a comprar. Eu mesmo, meu guarda-roupa era cheio de roupa com etiqueta. Eu dizia: eu adoro comprar, mas não gosto de usar. E por que eu adorava comprar? Porque era quando tapava esse buraco, tapava a dor. Mas eu não queria usar, porque eu achava que eu não merecia. Então, são mulheres que ficam ali completamente endividadas. E eu queria poder ajudar cada vez mais mulheres, porque quando a gente tá no fundo do poço, é um lugar vazio. Não tem ninguém ali com a gente. E a gente muitas vezes está sem esperança. Eu vejo mulheres que chegam pra mim falando: Yane, eu pensei em me matar. Outras já tentaram se matar. E aquilo me incomodava muito, aquilo me inquietava muito. Porque eu, graças a Deus, tive força de sair por conta de uma coach de emagrecimento lá em 2019. Ela me tocou de uma forma, o chamado dela pra mim bateu tão forte que eu fui lá, sem apoio nenhum, gente. As pessoas diziam que era louca, porque eu dei R$ 1.500 pra um curso que era todo online,
de coach de emagrecimento. E as minhas falas... E foi mais ou menos nessa época, foi em dezembro de 2019. E aí as pessoas falavam, Viane, que maluquice, tá vendo que ninguém vai emagrecer? Ainda mais, eu sou enfermeira de formação, os meus amigos eram médicos e enfermeiros, todo mundo só sabia os remédios da moda. E com remédio você emagrece muito rápido, do mesmo jeito que você volta a engordar. Então, logo no início ninguém percebia, eu emagreci e ia lá, na minha jornada. E emagreci, controlei, comecei a entender quando é que eu comia emocionalmente, eu comecei a entender quais eram os meus gatilhos. E aquilo foi me ajudando e ela foi me apresentando cada vez mais pessoas que me ajudavam a me entender mais, que hoje são mentores da minha jornada, são pessoas que hoje eu já conheço, algumas eu tenho um telefone, algumas já ligaram pra mim. E eu falei, meu Deus, essa pessoa ligou pra mim. Gente, aquilo me fez eu me sentir tão importante que vocês nem imaginam. Porque eram pessoas que há um tempo atrás nem sabiam que eu existia. E que hoje me ligam. E que hoje me convidam para ser monitora, por exemplo, de cursos. Que hoje me dão espaço nos eventos deles para falar a minha história, para falar as minhas verdades. Que me apresentam a pessoas cada vez mais impactantes para eu conseguir impactar cada vez mais pessoas. E não é por isso que 4 anos depois sou eu aqui, fazendo chamado para mulheres que querem se resgatar, para mulheres que querem se tornar novamente autoconfiantes, que querem se sentir seguras, que querem se olhar no espelho e, independente do que ver a mulher brilhante que está aí dentro de você. Porque se você está gorda, se você está obesa, se você está se sentindo um fracasso, é porque essa sensação está dentro de você, mas você é gigante. Porque eu volto a dizer, você já ganhou uma corrida de milhões para estar aqui. Foram milhões de espermatozoides para chegar no óvulo da sua mãe e você tá aqui. Você tá caminhando, você tá andando, você tá se desafiando. Você foi uma criança que caiu milhões, milhares de vezes e levantou e caminhou. E hoje caminha. E porque agora que é adulta você quer desistir da sua vida? Você quer abdicar o seu direito de viver para o outro? Então, se você é essa mulher que tá pronta para dar esse passo, se resgatar e se tornar protagonista da sua vida, você vai contar a sua história pelo seu olhar e não pelo que os outros falam, sabe? De fazer escolhas que fazem sentido para você, para vocês. Gente, desde o ano passado que eu tô naquela, por exemplo, de sair do serviço público. Eu tô no serviço público há mais de 22 anos. E vocês acham que quantas pessoas me apoiaram na hora que eu falei, não, eu vou sair do serviço público? Quantas pessoas acharam que eu tava fazendo uma loucura? E quantas pessoas me disseram, Yane, mas daqui a pouco você se aposenta. Eu vou me aposentar daqui a mais de 10 anos, eu não sei se eu tô viva. Eu vou deixar de viver hoje por conta do que os outros pensam, por conta do que as pessoas acham que eu preciso fazer. Gente, mais uma vez eu digo pra vocês, a responsabilidade pelo que acontece de bom, pelo seu sucesso é sua, o mérito é seu. Assim como as frustrações, o fracasso que acontecer é seu. E é preciso entender que fracasso não existe. Fracasso, e aí foi até um post que eu fiz na semana passada, é o relatório do seu progresso. Porque se você não desistir, você vai alcançar o que você quer. É por isso que uma criança cai, mas de repente ela tá correndo, porque ela não desistiu. Se na primeira, caiu a primeira vez, caiu a segunda, caiu a terceira, ela desistisse, sabe o que aí ia acontecer? Se ela desistisse, ela não ia caminhar. E quantas crianças você conhece que se tornou um adulto que não caminha porque caiu na infância? Nenhum. Porque a criança não desiste. E por que quando você se torna um adulto você desiste? Porque quando você se torna um adulto você dá a oportunidade do outro mandar na sua vida? Por que quando você se torna um adulto você perde seu direito de escolher? Porque eu preciso lhe falar que se você ficar numa cama prostrada e falar, esse mês eu tô muito triste, eu não vou trabalhar não, ninguém vai pagar suas contas não. E é por isso que muitas mulheres acabam ficando mais endividadas.
Porque na hora que tá no fundo do poço, tá lá sozinha. A que trabalha ainda vai pro INSS encostada. Tem outros que nem isso. E aí diz, ai, Anne, mas eu não consigo fazer esse investimento. Perfeito, tudo bem. Mas saiba que você também não vai melhorar. Porque o problema não tá fora, tá dentro. Lembra quando eu falei da árvore? O problema não tá na goiaba. Digamos que eu quero comer umas goiabas fresquinhas. Eu vou pegar um durex e pegar as goiabas bem bonitas que eu comprei no mercado e pendurar na árvore. Resolveu o meu problema? Na próxima safra eu vou ter goiabas boas e gostosas? Não. Eu vou ter que cuidar do solo, botar o adubo, cuidar das raízes para dar frutos fortes. E será que você está cuidando das suas raízes? Será que você está cuidando do que está ali, ó, dentro de você? Será que você está cuidando dessa menininha que você foi? Que muitas vezes se sentiu abandonada, se sentiu rejeitada, que tem medo de viver? Então, se você está pronta para dar esse passo, o método Diva, ele é baseado em 4 pilares. E por isso que o nome é Diva, que é o pilar da descoberta, de você descobrir quais são esses problemas, quais são esses comportamentos que você tem que estão ligados à autoestima, para a gente começar a modificar os comportamentos. Depois a introspecção, que é você fazer esse mergulho para dentro de você para descobrir o que é que tem aqui dentro de você que está te impedindo de avançar. Para a gente tratar tudo isso nas raízes, para você conseguir voar, para você ir cada vez mais alto. Porque uma amiga de lá do trabalho, né, que era lá da prefeitura, ela me perguntou, e Anne, mas você tem certeza que você vai fazer isso? E eu falei pra ela, minha amiga, enquanto a gente tá vivendo num lugar ruim, se arrastando, e sem saber que a gente tá se arrastando, a gente continua lá naquele poço de merda, de um monte de coisa ruim. Mas quando a gente sai desse lugar, quando a gente simplesmente vai para outro lugar, sabe o que acontece? A gente não quer mais voltar, não. Porque eu falei com ela, se tem algo que eu aprendi, que entrou na minha cabeça e que hoje eu uso na minha vida, foi uma frase que eu falei, que eu ouvi. Águias não se misturam com galinhas. Agora eu comecei a voar. E não tem mais espaço para eu ficar presa no chão, não. Sabe por quê? Porque o poder de voar não é meu, não, gente. É de cada um de nós. Porque a autoestima, todo mundo tem. Todo mundo que tá aqui tem poder de realizar. Todo mundo já realizou algo que queria. Só que em algum momento achou que não dava mais conta e parou de sonhar. Por quê? Quando a nossa criança tá perdida, é quando a gente para de sonhar. Porque é a criança que sonha. E aí, depois que você resgata ela, tratando suas raízes na introspecção, você começa a se valorizar. Você começa a olhar para você e se sentir importante. Você começa a olhar para você e falar, não, eu dou conta. Você começa a questionar aquele homem que tá ali, mandando na sua roupa, aquele homem que você tem que colocar a comida dele. Aí você começa a pensar, será que você tá casada com um homem ou é seu filho que você tá ali cuidando? É quando você começa a se impor. E quando você começa a se impor e botar limites e aprender a dizer não, nesse processo de valorização, você simplesmente chega ao último pular do meu método Diva, que é a aceitação. É você olhar pra você e você ficar feliz com o que você vê, com quem você é. Porque a autoestima, gente, que está relacionada à aceitação, não é você se olhar no espelho e se achar bonita, não. É você perceber que você tá transbordando amor. É você perceber que você tá transbordando qualidades pro mundo. E tá aqui a Meg, que é uma hipnoterapeuta maravilhosa, formada na mesma escola que eu, batendo palma. E que é uma mulher também poderosíssima, porque todas nós somos. Porque lembra que eu disse? O poder de mudar a vida de cada um de vocês está aí, dentro de vocês. Como o meu poder estava dentro de mim. Eu não sou melhor que vocês, não. Eu sou igualzinha. Qual é a diferença?
Eu já caminhei um pouco mais na jornada. Eu tô um degrauzinho ou dois na frente. E o meu convite para estar comigo no método é exatamente trazer vocês para o meu degrauzinho. Eu não tô oferecendo para vocês a galáxia, não, porque a gente pode ir para a galáxia, mas eu ainda não tô lá. É só os degraus que eu já caminhei. Porque sabe por quê? Porque se hoje eu tô aqui falando para vocês, eu precisei entender que eu não tinha problema com vitiligo. Que o vitiligo não me tornava diferente, nem pior, nem melhor que ninguém. E o vitiligo tá estampado. E essa mulher que hoje está falando aqui, que não tem vergonha, tá aqui. Era a mesma mulher que há 1 ano e meio atrás nem tinha o Instagram aberto. Então o que mudou foi fora? Não, foi dentro. E hoje em dia, só por eu estar falando com vitiligo, várias mulheres me mandam mensagem. Uma porque o marido tá com nojo, a outra porque usa muita maquiagem, não aguenta mais fazer isso. Gente, eu já ajudei uma mulher de 26 anos que morava em Maceió, eu não sei se vocês conhecem, aqui no Nordeste brasileiro, um dos litorais mais bonitos, da minha opinião, do Brasil, aquela água azul, cristalina, um banho de mar delicioso. Com 26 anos, ela tinha tentado se matar por conta do vitiligo. Ficou 3 dias internada no hospital universitário de lá. E se ela tivesse conseguido se matar, sabe o que teria acontecido? Ela teria deixado uma filha de 10 anos e um filho de 3. E hoje em dia... Ah, e detalhe, essa mulher de 26 anos nunca tinha ido na praia, lá em Maceió, com vergonha. E hoje, quando você olha lá no Instagram dela, a fotinha do WhatsApp dela, é ela de maiô. No aulão Autoestima 360, que eu fiz na quinta-feira passada, tinha uma mulher, outra mulher, por exemplo, com vitiligo, com 43 anos, que ela falou que não ia pra praia com vergonha do vitiligo. E, gente... Pasmem, mas o sol é um tratamento natural para o vitiligo. Então, nem da saúde dela ela tá cuidando. Então, o método DIV é para você resgatar tudo isso dentro de você. É para você resgatar essa mulher forte, poderosa, maravilhosa, que a Meg aqui já colocou. Todas nós somos, você é maravilhosa. Gratidão, Meg. É para você resgatar tudo isso dentro de você. Para começar um 2024... deixando de lado a procrastinação, esse medo. Gente, eu atendo mulheres que têm medo de trabalhar porque uma vez trabalhando teve um problema e aí ela acha que todo mundo tá julgando ela desde então. E aí ela não tem coragem mais de trabalhar. E aí fica dependendo do marido e se achando inferior, uma menininha indefesa. Não, essa menininha tem que dormir pra mulher tomar conta. E eu quero comigo... Quem é essa mulher? Quem está disposta a ser essa mulher? Para largar a procrastinação, largar o medo de dizer não, para se posicionar, para colocar limites. São essas mulheres que são as minhas divas, que são as Penélopes. Porque a Penélope, apesar de ter aquela imagem feminina, frágil, toda de rosa, se maquiando, é forte, ela vencia as corridas, ela dirigia. Ela saía do jeito dela, com as habilidades dela, das armadilhas do Dick Vigarista. Porque a gente precisa entender que pra gente ser forte, a gente não precisa ter força de músculo, não. Por quê? Quem precisa ter força de músculo é o homem. A energia feminina é a energia da fluidez, é a energia do cuidado. E aqui eu não tô falando de feminino e masculino, de feminismo nem de machismo, não, gente. Eu tô falando de milhões, de milhares de anos. Porque os antepassados da gente, os homens das cavernas, era a mulher que saía para caçar e pescar e o homem cuidar da casa? Não. É por isso que o corpo da mulher é menos musculoso que o do homem. E a gente, por causa de 5%, que esse 5% é
exatamente a mente racional da gente, que tá aqui nesse córtex pré-frontal, a gente começa a achar que a gente sabe de tudo. A gente começa a achar que a gente entende tudo. E sabe o que acontece? Eu mesma era uma dessas que alguém me oferecia ajuda, eu carregando peso, me matando. E eu falava, não precisa não, porque eu pago pra pegar peso na academia, tenho que carregar isso mesmo. Pra dizer que era fodona. Pra dizer que dava conta de tudo. E o peso aqui, ó, chega, ficava corcunda. De carregar todo mundo, achando que eu tinha que cuidar de mãe, de irmã, de sobrinhos. No trabalho, só tudo era eu. E sabe o que acontece? Eu deixava de lado a pessoa mais importante da minha vida, que era eu. Por isso que eu adoeci. Porque eu estava disponível para todo mundo, menos para mim. E o método Diva é exatamente para quem quer estar disponível para si mesma. Para quem quer entender que é importante na sua própria vida. Por quê? Se marido, pai, mãe, qualquer pessoa morrer, você não vai morrer junto, mesmo que seja seu filho. Você vai sofrer, você vai chorar, tudo bem. Mas você não vai parar de respirar porque ele parou, não, gente. E é isso a importância de você olhar para você. Essa é a importância de você reconhecer qual é o seu papel. E o método Diva é para essas mulheres que querem começar esse 2024 diferente. E para isso, a gente vai começar a mentoria, que a aula inaugural é amanhã do meu método Diva, tá? Amanhã a gente vai fazer a aula inaugural às 19 horas, com todas as minhas Penélopes presentes. E eu sei que vai ser incrível. E o método Diva vão ser 3 meses de encontros quinzenais, a cada 15 dias a gente vai se encontrar numa aula de mentoria às 19 horas, provavelmente às quintas-feiras, pra gente começar a olhar para essas feridas que eu fui falando, pra gente estar usando cada pilarzinho desse método para resgatar essa autoestima de vocês, para resgatar essa criança que aprendeu a andar e a correr, para resgatar essa força de pai e de mãe que fizeram você estar aqui. E nesse método você ainda vai ter disponível, vai ter de bônus, áudios de auto-hipnose para te ajudar a reprogramar a mente, para aumentar o seu valor próprio, para mudar suas crenças em relação ao merecimento, a questão de se aceitar, a prosperar. E principalmente, que eu acho que isso nem tem valor, é a comunidade. É a comunidade Liberte Sua Diva, é a minha comunidade de Penélopes. Porque muitas vezes você acha que não vai dar conta porque tá sozinha. Muitas vezes você acha que só você sente isso, porque era assim que eu sentia. Eu achava que todos os problemas só eram meus, enquanto na realidade não era. Várias pessoas sentiam como eu, e eu nunca imaginei, porque eu nem compartilhava nada disso. E aí, na nossa comunidade, a gente vai poder exatamente compartilhar o que a gente sente, as nossas vitórias, as nossas dificuldades, para uma ajudar a outra. E eu vou estar lá, porque vocês vão fazer parte da minha primeira turma do método Diva, no Liberte Sua Diva. Vocês vão ser minha primeira turma. E é tanto que para isso eu não vou fazer um curso gravado, eu vou fazer um curso online para eu estar ali com vocês, tirando as dúvidas, fazendo com que realmente vocês evoluam. Para quando chegar lá, no finalzinho de 2024, vocês perceberem o quanto vocês evoluíram. Porque, gente, você até escolhe o que você vai plantar, mas a colheita é obrigatória. Então, se você quer colher rosas, você tem que plantar sementezinhas que vão dar rosa. Porque se você plantar margaridas, você não pode colher rosas, não é verdade? E é isso. Se você quer o ano de 2024 ser uma mulher autoconfiante, uma mulher segura, uma mulher livre, cheia de liberdade, que se impõe, que coloca limites, que diz não, que não depende mais emocionalmente do marido, que tá com um companheiro, com um parceiro, então, você agora, em 2023, você já tem que começar a plantar o quê? Essas coisas. Porque se você continua plantando procrastinação,
medo, ansiedade, vergonha de si, falta de amor próprio. Se você continuar plantando isso, sabe o que vai acontecer? 2024 vai ser do mesmo jeito. Aliás, do mesmo jeito não, pior. Sabe por quê? Porque o mundo está evoluindo. E se você não evolui junto, você fica para trás. E se você fica para trás, você está piorando. Sabe por quê? Porque quem não está se desenvolvendo está morrendo. E esse convite é para as divas que querem se desenvolver, que querem mudança. Porque, como eu disse, o poder de mudar a vida de vocês não está comigo, não. Eu só vou mostrar para vocês o caminho. Esse poder está na mão de cada uma de vocês. E, além desses bônus, só para vocês terem certeza que esse curso é para vocês de fato, vocês vão ter 30 dias de garantia condicional. Começou, tá no curso 30 dias, achou que não tá valendo a pena, achou que não é pra você, só é mandar um e-mail pra mim, pra minha equipe, e a gente vai devolver o seu dinheiro de forma integral. E pra isso, gente, vocês só vão precisar dispor de quê? De 6 horas por mês, porque muitas falaram, Yane, mas eu não tenho tempo. Gente, 6 horas no mês, que tem 720 horas, não dá nem 1%. Se você não tem 1% no mês para dedicar para sua evolução, para seu crescimento, como é que você quer mudar? Como é que você quer se tornar uma mulher autoconfiante, uma mulher segura? Uma mulher que não precisa se maquiar, usar luva para se esconder por conta de vitiligo? Uma mulher que se impõe? Essa é a grande questão. Quem vai precisar fazer isso por vocês são vocês mesmos. Porque no momento que você não se prioriza, ninguém vai priorizar vocês. Sabe por quê? Porque quantas mulheres chegam pra mim e falam, Yane, eu faço tudo em casa, eu lavo, eu passo, eu cuido do meu marido, e ele não me reconhece. Sabe por quê? Ele não me ajuda. Sabe por quê? Porque você tá fazendo tudo. E aposto que nem pede ajuda. E enquanto você fizer, ninguém vai fazer no seu lugar. Porque se eu chegasse, tivesse aqui em casa, alguém que fizesse tudo por mim, que pagasse minhas contas, que comprasse, fizesse mercado pra mim, eu não ia trabalhar. Eu não ia no mercado fazer mercado. Eu só faço porque não tem quem faça. E essa é a grande verdade. A gente só faz aquilo que não tem quem faça por nós. Então, se é pra resgatar você, é você que tem que fazer. Ninguém vai fazer isso por você. Então, é 1% do seu tempo do mês destinado pra você. E tudo isso por um valor de R$ 79,00. São 12 parcelas de R$ 79,00 para ficar esse ano de 2024 todinho comigo. Nos 3 primeiros meses tem umas aulas quinzenais para a gente estar mudando essa mentalidade de vocês, construindo esses novos hábitos, essa nova forma de pensar. E na comunidade, falando, interagindo. E o que é que vai acontecer nos outros 9 meses? Vocês vão ter direito a todas as gravações dos nossos encontros, vocês vão ter acesso a todas as atualizações que eu fizer, e a partir que vocês, das dificuldades que vocês forem elencando, dos problemas, dos avanços e retrocessos que vocês tiverem ao longo da jornada, eu vou estar fazendo outras aulas, outros desafios, para exatamente colocarem vocês no próximo nível. Porque, minhas Penélopes, o sucesso de vocês vai ser o meu sucesso. Para eu entender que o Liberte Sua Diva dá certo, como o meu atendimento dá certo no consultório, eu vou precisar ver vocês voando, vocês saindo do casulo. E é por isso que eu tô abrindo essa oportunidade para essa turma. É uma turma que vai ser intimista, vai ser pequena, para eu exatamente estar pertinho de vocês, para eu estar acompanhando vocês no 1 a 1, para eu estar ajudando na área que vocês quiserem. Porque a ideia é transformar vocês, tornarem vocês essa mulher autoconfiante, segura, que realiza a vida. Porque autoestima, gente, é sinônimo de realização. E realização com seu feminino no lugar. E é por isso que eu escolhi novamente, eu falo pra vocês, as Penélopes. Porque muitas mulheres, quando estão com baixa autoestima, o que é que acontece? Elas começam a se masculinizar. Você para de usar uma maquiagem, você para de usar um batom forte, você para de usar uma unha pintada, você para de cuidar de você mesma, você se veste de uma forma mais masculina, sem cuidado.
E é exatamente para resgatar esse feminino, resgatar essa autoestima, resgatar esse valor próprio que eu quero vocês comigo. E aí, quem vai estar comigo nessa jornada? Quem quer participar? Quem tem alguma dúvida que queira tirar? Porque, gente, as matrículas são abertas até hoje, às 23h59. Essa é a última chamada para estar comigo. Essa pode ser a sua última oportunidade de 2023 de começar a plantar as sementes que vão fazer você se tornar uma mulher diferente em 2024. Então, as parcelas são de R$ 79,00 e à vista custa esse um ano de acesso a mim, pertinho, te ajudando, te mentorando, te assessorando, custa R$ 797,00. E eu quero saber quem vai estar comigo, quem é que tem alguma dúvida que queira tirar. Enquanto isso, deixa eu beber um pouco de água. Enquanto vocês imaginam, se tem dúvidas, se tem perguntas, eu vou fazer uma revisão do que é que a gente viu nessa aula, né? De pra que serve a autoestima para a mulher. Então, como vocês viram, a autoestima serve para você resgatar o seu poder pessoal, que é ela mesma. Porque a autoestima é o que faz você realizar. É por conta da autoestima que você prospera, que você avança na carreira, que você se desenvolve. É por conta da autoestima que você diz não pro outro. É por conta da autoestima que você cria os alicerces adequados para você crescer na sua vida. E quando você tá sem autoestima e sem a conexão com mãe e pai, o que é que acontece? Você tá vazia. Você tá achando que você não tem importância, que você não tem valor. E é isso que faz muitas mulheres ficarem presas em relacionamentos abusivos, se endividarem, fazendo cada vez mais dívidas para ter várias roupas, vários sapatos, várias maquiagens, para se sentir bem. E como elas vão ficando, tem um minuto de felicidade, poucos minutinhos, enquanto compram as coisas, elas acham que elas precisam comprar cada vez mais. E aí acabam entrando no buraco negro e ficam endividadas. E aí quando ficam endividadas, o que é que acontece? Não tem amigo para pagar a conta, não tem pai e mãe para pagar a conta. Ela simplesmente fica lá, sozinha. Sofrendo com ansiedade, com depressão. E aí começa a engordar, e aí começa a se sentir ainda pior. E esse é o ciclo que eu tô convidando vocês pra quebrar no Liberte a Sua Vida. É conhecer essas raízes, tratar essas raízes pra gente dar o próximo passo. Rumo a uma vida plena, com autoconfiança, com segurança, para que você possa prosperar na sua vida financeira, para que você possa crescer na sua carreira, para que você possa ser mulher, se cuidar, ser leve, ser frágil. E frágil aqui é no sentido de você não precisa ser a Mulher Maravilha e dizer que dá conta de tudo. Você pode falar, eu só dou conta até aqui. E vocês vão ver, gente, como a vida de vocês fica muito mais leve. Porque depois que eu aprendi a falar, eu não consigo fazer isso, que eu aprendi a falar, eu preciso de ajuda, que eu comecei a falar as minhas dúvidas, gente, eu não me dava o direito nem de fazer uma pergunta, porque eu achava que era boba e que as pessoas iam achar que eu era burra. E aí eu ficava com a dúvida pra mim e não evoluía, não crescia. Hoje, apertou, eu tô pedindo ajuda. Eu tô ligando pras pessoas dizendo, ó, eu não sei isso, como é que faz? E isso me tornou muito mais forte no sentido de que eu tô evoluindo muito mais. Me deixou muito mais leve e muito mais feliz. E sabe o que aconteceu quando isso aconteceu? Essa felicidade, esse amor que tá dentro de mim, ele começou a expandir e tocar as pessoas que estão ao meu redor. Porque antes, quando eu queria ser a boazinha de ajudar todo mundo, eu fazia de mau humor. Eu era toda fechada. E aí, eu fazia, mas por dentro reclamando. E sabe o que acontecia? As pessoas não tinham os melhores resultados. Eu também não ficava feliz.
ficava com aquela coisa de que, eu tô devendo um favor. Hoje em dia, gente, as pessoas me procuram mais. Eu ajudo com muito mais empatia. Eu fico extremamente grata de poder ajudar. Porque quando eu tô aqui nessa live com vocês, doando um pouco do que eu sei, compartilhando com vocês um pouco do que eu sei, eu também tô aprendendo com vocês. Eu vou lembrando de coisas que, como eu já passei há algum tempo, às vezes eu nem me lembro mais, mas que me marcaram. E que falar sobre isso ajuda vocês a perceberem que existe mudança, existe transformação, desde que vocês ajam, porque, mais uma vez, o poder de mudar a vida de vocês está aí dentro de vocês. O livre-arbítrio de escolher entre ser essa mulher autoconfiante, segura, independente, que faz escolhas por si, ou continuar essa mulher que procrastina, que tem medo da vida, que é dependente emocional. Essas são as duas escolhas. E o meu chamado é para essas mulheres aqui, que querem resgatar essa autoestima, essa autoconfiança e estar pertinho de mim em 2024. Então, se vocês quiserem me acompanhar em 2024, vão lá. O link do Liberte a Sua Diva tá na minha bio, ali debaixo da fotinha do meu perfil. Então vão lá, acessem, tem toda a proposta, tem descrevendo como vai ser o curso. E eu tenho certeza que vai ser incrível ter você como mais uma Penélope, como mais uma diva minha no Liberte Sua Diva. Liberte-se, porque você merece começar um 2024 completamente diferente do que você viveu em 2023. Porque eu sei que muitas vezes você talvez tenha pensado que foi o pior ano da sua vida, que passou por muitas dificuldades, porque depois da Covid muitas coisas mudaram, as pessoas começaram a sentir muito mais, começaram a sentir muito mais desconforto, muito mais dores, e talvez seja a sua hora de dar um basta nisso e seguir para uma vida muito mais autoconfiante. E eu vou estar aqui aguardando vocês do lado de cá, porque, como eu disse, amanhã tem a nossa aula inaugural às 19 horas. Vai ser pelo Google Meet, porque eu quero ver cada uma de vocês, eu quero ouvir as histórias, eu quero compartilhar, e vai ser um momento incrível. Então vai ser uma honra ter vocês comigo também. E se tiver alguma dificuldade com pagamento ou alguma questão assim, é só me mandar uma mensagem que eu vou estar aqui pelo Instagram, eu vou estar no WhatsApp, que eu tô resolvendo algumas questões. Então eu vou estar ativa aí até as 23h59, porque esse pode ser seu último chamado. Então, beijão, minhas lindas, minhas divas. Espero que vocês tenham essa coragem de dar esse próximo passo. Aguardo vocês do lado de cá e até mais. Beijo no coração. Tchau!